Ela perguntou, última pergunta da lista, você jogou Black Myth Wukong? Aí eu falei, nossa, que pergunta curiosa, né? O que acontece? Eu não sei se você viu esse jogo, Black Myth Wukong. O do macaco, né? É do Rei Macaco, né? Existe essa história do século XVI da China, que é a Jornada pro Oeste, e talvez seja a novela clássica chinesa mais popular do país, né? É basicamente a história do Dragon Ball. É um rei macaco que usa um bastão que cresce e voa numa nuvem, e ele é meio traiçoeiro, o Dragon Ball é fortemente inspirado nisso, que é o Sun Wukong, né? E que em japonês ficou Son Goku, por isso que o Goku chama Goku. Caso vocês não conhecessem a história do Sun Wukong, vocês conhecem de tabela por conta da influência japonesa também, né? Esse foi o primeiro jogo que a China fez pra competir no mercado internacional de videogame. E ela entrou rasgando, eu acho que é o jogo mais jogado do ano passado por muito, assim. Caralho. Foi feriado nacional quando ele foi lançado. É um jogo, não é nem AAA, que é a categoria que a gente usa, é Quadruple A, assim, é um jogo que é de um nível de produção que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles estavam mensurando entre nós latino-americanos qual foi o impacto cultural do jogo deles. Então não só eles lançaram, eles já lançaram medindo. Eles já lançaram querendo saber, deu certo, não deu certo, onde deu mais certo, como é que a gente vai fazer da próxima vez. Então tem essa questão da exportação, mas tem uma coisa diferente. O que eu mais escutei lá na China foram chineses falando assim, a gente não é os Estados Unidos. Porque eu falei isso pra eles, eu fui pra uma universidade conversar com os estudantes. E a gente podia fazer perguntas. Eu perguntei assim, todas as vezes que nós, latino-americanos, escutamos algum país falar que vai expandir a sua influência, a gente fica muito cético. Porque quando a gente teve a expansão da influência portuguesa, ela foi bastante danosa. Quando a gente teve a expansão da influência estadunidense, ela foi bastante danosa. Por que a gente deveria pensar diferente da China? E eles repetiam o tempo todo, porque a gente não é os Estados Unidos. A China foi colônia também, o que, assim, não dá carta branca pra ninguém. O projeto deles é interessante, não dá pra negar que é. Eles não querem só exportar produtos feitos na China no âmbito cultural. Então, séries, filmes, videogame, música. Eles querem transformar a China num centro de encontro cultural do mundo todo. E isso foi a coisa mais interessante que eu vivenciei lá. Porque eu vi gente do sul global inteiro. Era mais raro você ver um europeu e um estadunidense. Mas assim, iraniano, uzbeque, mongolês, russo, tinha de tudo. Tinha de gente de todos os lugares do planeta com projetos estatais, bilaterais, para intercâmbio cultural direto. Então a China está se posicionando utilizando o seu território, o seu poder econômico, a maneira como ela desenvolveu a sua própria infraestrutura para se tornar uma espécie de caldeirão cultural de todas as culturas do sul global. Eu achei essa maneira de se posicionar no mundo, culturalmente, não só politicamente e economicamente, bastante interessante, para dizer a verdade, assim. Claro, isso impede a China de substituir os Estados Unidos? Não, não impede. Eu acredito que a gente tem motivos o suficiente para acreditar que isso não vai acontecer. Mas eu acredito que tem gente que é cético e tem toda a razão de estar cético também.